Estamos aqui em mais uma reunião do grupo de fotônica. Hoje a gente vai ter a apresentação da Kelly. A Kelly é pós-doc aqui no grupo de fotônica, fez o doutorado aqui com a gente, continuou mais esse tempo aqui fazendo pós-doc, e ela vai falar um pouco a respeito aqui do processamento a laser de TOs com óxidos de grafeno. Por favor, Kelly. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar aqui para vocês um dos trabalhos que a gente vem desenvolvendo aí nessas últimas semanas, que é o estudo do processo de transferência induzida a laser de femtosegundos em filmes compostos à base de TOs e óxido de grafeno. Então, para introduzir, o grafeno é uma folha plana de átomos de carbono com conjugação sp2, dispostos em uma rede hexagonal bidimensional. É a base estrutural para outros alótropos do carbono, podendo estar embrulhados na forma de fulerenos, enrolados em nanotubos, ou empilhados na forma de grafite. Os átomos de carbono eles são ligados covalentemente, com distância de ligação de 0,142 nanômetros. E a estrutura hexagonal ela pode ser construída matematicamente a partir de uma rede triangular, com uma base de 2 átomos por célula unitária. A estrutura hexagonal, ela implica que a ligação química entre os átomos de carbono é formada pela hibridização sp2 dos orbitais s e p. E o carbono com hibridização sp2, ele forma 3 ligações sigma, e o orbital não afetado p, ele pode se ligar covalentemente com os átomos de carbono vizinho, levando aí a formação da ligação pi. Os elétrons do orbital p, eles são fracamente ligados, podendo se mover na rede, e eles são os responsáveis pela condução elétrica. Já a estabilidade do grafeno é devido à ligação forte entre os átomos de carbono e a hibridização sp2. Bom, existem muitos métodos usados aí, desenvolvidos para a preparação do grafeno, de várias dimensões, formas e qualidade. E as propriedades do grafeno, elas dependem muito da qualidade do material, do tipo de defeito, dos substratos onde são depositados, ou seja, elas são muito afetadas pelo método de produção. No entanto, a alta qualidade do grafeno, de uma camada, ela não é fácil de controlar, e muitos sistemas contendo grafeno multicamadas vêm sendo também desenvolvidos e apresentando algumas aplicações, principalmente em sensores químicos, biosensores e supercapacitores. Como motivação, o grafeno de camada única ele é caro e é difícil de produzir em grandes quantidades. Mas, por outro lado, o GO, que é o óxido de grafeno, ele possui um custo mais baixo e pode ser produzido aí mais fácil usando a esfoliação química do grafite por oxidação, seguida da dispersão em solvente. E a partir do GO, também é possível obter o RGO, por ataque químico ou tratamento térmico, o que melhora as propriedades do GO e, dependendo da qualidade, se tornando aí mais próximas do grafeno. Bom, a transferência induzida a laser, ou o que a gente chama de LIFT, é um processo que permite, com alta resolução, a deposição de uma pequena quantidade de material em fase sólida ou líquida. O método foi sugerido e demonstrado pela primeira vez há quase 30 anos atrás, como um método para reparar fotomáscaras danificadas, que eles utilizaram pulso de nanosegundos. E desde então, muitas abordagens vêm sendo desenvolvidas para adaptar esse processo às propriedades do material e aplicação final. A técnica é simples, ela é rápida, tem um baixo custo, e também é uma alternativa à fotolitografia tradicional, onde a gente não precisa de fotomáscaras e salas limpas para a produção.
No processo, um filme fino, que é o material doador, no meu caso, né, que eu uso o filme, ele é depositado num substrato transparente ao comprimento de onda do laser e é colocado próximo a um substrato aceitador. Geralmente a gente usa uma lâmina de vidro vazia. O laser é então focalizado na interface do substrato doador e aceitador, e a injeção começa pela absorção do pulso do laser, seguida de aquecimento e estresse acumulado na camada doadora. A espessura da camada doadora, ela excede a profundidade de penetração do pulso do laser incidente e é estabelecido um gradiente de temperatura. Então, nesse momento, o plasma com alta temperatura e alta pressão é formado ali na interface e, ao mesmo tempo, a superfície livre do filme é fundida. Daí, esse filme fundido, ele é empurrado para fora da superfície pela pressão que foi gerada ali entre o filme doador e o substrato transparente. Então, avanços recentes tornaram possível o lift de várias classes de materiais, incluindo aí nanopastas, polímeros, cerâmicas e até mesmo biomateriais, com infinitas aplicações aí, incluindo sensores químicos, estruturas condutoras, dispositivos orgânicos, dispositivos ópticos e entre outras, né? Bom, a técnica, ela vem sendo investigada em materiais sólidos, com algumas dificuldades ainda, né? Principalmente devido à dificuldade de deposição controlada do material. E assim, ela tem sido aplicada com pulsos de laser de femtosegundos para melhorar a resolução dessas estruturas depositadas, devido a efeitos de absorção multifotônica e mantendo as propriedades do material doador, reduzindo os efeitos térmicos. Aqui eu coloquei essas micrografias dessas gotas de metal que foram depositadas usando nanosegundos, picosegundos e femtosegundos. E a gente pode ver claramente que essa resolução aumenta quando o laser de femtosegundos é aplicado. Para a realização desse trabalho, a gente usou um laser de femtosegundo, carbide, que apresenta uma potência de saída de 5 watts, em comprimento de onda de 1030 nanômetros. Esse laser, ele permite uma taxa de repetição ajustável, na faixa de 60 kHz até 1 MHz. Ele fornece uma duração mínima de pulso de 216 femtosegundos, assumindo um pulso gaussiano, que também pode ser ajustada na faixa de... eu não tenho certeza do valor, mas acho que é 290 femtosegundos até 10 picosegundos. E, além do comprimento de onda de 1030, tem as opções de gerador de harmônico também, permite aplicação em 515 nanômetros e 343 nanômetros. Então, com o auxílio de um objetivo de microscópio, o laser é focalizado na interface do doador e do substrato transparente, e ambos os substratos, o doador e o receptor, o aceitador, eles são mantidos em contato e colocados num estágio XYZ, que vai se mover em velocidade constante, que a gente determina, permitindo a fabricação de geometrias um pouco mais complexas. Bom, os filmes que a gente usou no trabalho, eles foram fabricados a partir do processo sol-gel, que eu vou falar de forma assim, vou tentar explicar de forma bem simplificada para vocês. O processo sol-gel, ele pode ser definido como um método de obtenção de materiais vítreos ou cerâmicos, através da preparação de um sol,
seguida aí pela gelificação e remoção da fase líquida. A palavra sol, ela é utilizada para descrever a dispersão de colóides em um líquido, que são partículas sólidas com comprimento compreendido entre 10 e 1000 angstroms. Então, como vantagens da utilização do método, dá para se trazer as propriedades resultantes de homogeneidade química, pureza, o baixo custo envolvido, possibilidade de preparação em baixa temperatura, que eu acho que é uma das principais vantagens, né? E fácil modelagem. Por exemplo, um vidrinho ali acaba ficando no formato do molde que você coloca a solução. São muitas as possibilidades de materiais obtidos pelo processo também, e de aplicação, né, que dá para citar preparação de filmes finos, revestimentos óticos, filmes porosos, materiais compósitos, monolitos, membranas porosas, pós e até mesmo fibras. Bom, no processo sol-gel, o precursor para a preparação da solução, ele consiste de um elemento metálico, rodeado por vários elementos ligantes aí, que pode ser orgânico ou inorgânico, e a esse precursor a gente adiciona água e etanol. Então, esse sistema ele passa por uma série de reações de hidrólise e condensação, e a partir do sol formado, é possível a obtenção de filmes densos por revestimento e secagem do solvente. É possível a obtenção de cerâmicas densas pela formação do gel úmido e secagem lenta do solvente, que é o xerogel, que foi o material que a gente usou no trabalho que a Sá apresentou esses dias. Também a obtenção do aerogel, que ao invés da secagem lenta do solvente, é feita a extração do solvente pelo processo de secagem supercrítica. Dá também para formar partículas uniformes por precipitação e fibras cerâmicas por estiramento. No caso aqui, o material que a gente usou nesse trabalho foi Pessoal, eu acho que a Kelly travou, né? Ou fui eu? Travou aqui. Travou, né? Não, então tá. Porque a gente nunca sabe, né, onde é que tá a travação. Vamos ver se ela... Eu acho que ela deve ter... Kelly, voltou? Voltei? Voltou, Kelly. Pode continuar, então. Você estava explicando aí. Tá apresentando normal aí? Agora tá. Você mesmo que travou. Eu parei onde? Onde travou? Aqui onde eu estava explicando aqui, nesse slide? Nesse slide. Tá, vou começar ele de novo, então. Eu falei que a escolha, né, do precursor específico, ela deve ser feita com base na solubilidade ou estabilidade dos substituintes orgânicos. Então, nesse estudo, a gente usou como precursor o tetretilordosilicato, que tem essa estrutura aqui, que eu coloquei aqui. E tem como metal a sílica e ligantes orgânicos, que é o material que a gente chama de TOs. As matrizes, elas foram sintetizadas a partir do método sol-gel, através da hidrólise do alcoóxido TOs, em meio ácido, na presença do óxido de grafeno. Como essas reações que eu citei dos alcoóxidos de silício, elas são bastante lentas, a gente adiciona catalisadores, que geralmente são em ácidos e básicos.
E, no caso, eu usei um catalisador ácido. Então, primeiro, o que eu fiz foi dispersar o GO em etanol durante 4 horas em banho ultrassônico, e misturei o TOs com a água e adicionei essa dispersão do GO em agitação mecânica por uns 10 minutos, visando aí só a homogeneização da solução. Então, a essa solução foi adicionado o HCl, 0,1 molar. A gente adiciona ele em agitação e bem lento. E também em temperatura ambiente, tudo em temperatura ambiente. E essa solução, ela foi submetida a um banho ultrassônico para acelerar o processo de hidrólise, que é um método alternativo esse, não é todos os processos que eles usam banho ultrassônico. E depois que ele passou por esses 10 minutos no ultrassom, a gente deixou em agitação por mais 30 minutos para a homogeneização completa da solução. E por último, os filmes foram preparados a partir do sol, pela técnica de spin coating e secagem em atmosfera de nitrogênio, o que resultou em filmes de aproximadamente 1,4 micrômetros de espessura. Bom, então, como os primeiros resultados, após o processo de deposição do material, eu coloquei aqui as imagens de microscopia óptica, que é essa imagem aqui, conforme eu ia aumentando a energia do pulso. Então, a gente pode observar a alta resolução alcançada pelo processamento aí, em termos de largura de linha, e também foi possível uma deposição controlada e reprodutiva de linhas contínuas. Então, nessa figura aqui do lado, são imagens de MEV, com uma amplificação e resolução maior, né? Essa imagem de cima aqui é a imagem do doador depois da transferência, que dá para perceber aqui uma depressão no doador causada pela remoção do material. E essa outra aqui de baixo, que é a linha transferida. Bom, a partir dessas imagens, então, de microscopia óptica, MEV, foi possível analisar a influência da energia do pulso nas larguras das linhas depositadas e determinar as melhores condições aí de deposição. Esse gráfico aqui, ele apresenta o quadrado da largura da linha em função da energia do pulso, e é possível observar aí que a largura da linha aumenta conforme a gente vai aumentando a energia. A largura da linha variou de mais ou menos 1,5 a 2,2 micrômetros, quando a energia variava de 160 a 200 nanojoules. E também foi possível determinar a energia de limiar do material de mais ou menos aí 140 nanojoules, quando a gente usava uma velocidade varredura de 50 micrômetros por segundo. Para investigar a morfologia do material transferido, eu varri uma área aí de 60 micrômetros usando o microscópio de força atômica, né, o AFM, e com o perfil dá para tirar a espessura do material, que foi em torno de 400 nanômetros. E também foi possível determinar a rugosidade dessas linhas em torno aí de 48 nanômetros. Para analisar a natureza do material transferido, ver se teve mudanças estruturais, a gente fez medidas de espectroscopia Raman, tanto no material doador, quanto no material transferido, para poder comparar. Eu também realizei medidas no substrato, né, no substrato de vidro que a gente usou, para evitar aí qualquer tipo de
interpretação errada, né, já que o material que a gente transfere é muito fino, então a chance de sei lá, pegar sinal do vidro era muito grande. Então, aqui, o espectro Raman do material transferido é a curva cinza, e a do material doador é a da curva preta. Aqui eu marquei as bandas características do óxido de grafeno, que são as bandas D e G, e as outras bandas são as do TEOS, que eu não coloquei aqui para não poluir muito o gráfico, porque são muitas bandas. Então, como eu queria ver a influência do processamento no óxido de grafeno, eu obtive a razão das intensidades da banda D e G, do GO para os dois casos, né, para o doador e para o transferido. E a gente observou que houve um deslocamento da banda G depois do lift, que é, no caso, essa banda aqui. Para o filme doador, essa razão de intensidade foi de 0,95 e para o material transferido foi de 1,29. A razão dessas intensidades para o material transferido é maior que a do doador, o que pode ser explicado como uma diminuição dos domínios sp3 do óxido de grafeno, indicando aí um processo de redução. E com relação ao deslocamento da banda G, alguns estudos indicam essa mudança para frequências mais altas durante a amorfização do grafite, com presença de ligações duplas. Para a realização das medidas elétricas e confirmar que o material ficou condutor, eu transferi uma área de 1 milímetro quadrado aí, mais ou menos, com as linhas bem juntas para preencher toda a área, igual está na figura aí, entre contatos de ouro. E para as medidas elétricas, aqui é uma imagem real do eletrodo, da deposição, né? E nas medidas elétricas eu utilizei um picoamperímetro, aplicando diferentes voltagens, e o resultado foi um comportamento ohmico. Então, com isso, eu calculei a resistência através da curva IV e encontrei a condutividade elétrica de acordo com o padrão geométrico que eu tinha ali. Então, um valor de 1,4 vezes 10 a menos 3 siemens por centímetro foi determinado, o que é 3 ordens de grandeza maior que o filme doador, o que indica aí uma melhora na condutividade elétrica depois do processo de transferência, sustentando os resultados das medidas de Raman também, já que o óxido de grafeno é bem mais resistivo. Então, feita toda essa parte aí de caracterização do material transferido, a gente fabricou alguns eletrodos interdigitados, com diferentes separações entre as linhas, que foi aí de 10, 20 e 30 micrômetros. E esses eletrodos, eles vão ser testados para aplicação em sensor, para detecção de metais pesados em solução. A gente vai fazer esses testes aí na próxima semana, em parceria com a Embrapa, e fazer as medidas de impedância nas diferentes soluções. Até tentei trazer esses resultados finais também, mas acabou não dando tempo. Então, o LIFT, ele apresenta vários benefícios, como eu já falei, né, o custo de produção mais baixo, alta velocidade de processamento, né, que a gente reduz vários passos na fabricação do material, e versatilidade de produção de várias geometrias sem precisar das máscaras e salas limpas como a fotolitografia precisa. Então, como conclusões parciais aí do trabalho,
a gente demonstrou um método para transferência de um único passo, né? E, ao mesmo tempo, um indício de redução do óxido de grafeno, de forma localizada e controlada, né? Que a gente conseguiu aumentar as propriedades elétricas, né? E os microcircuitos, né? Que possibilitou o cálculo da condutividade elétrica, que aumentou, né? Para o material transferido. E a gente conseguiu também fabricar os eletrodos interdigitados, e a etapa final é fazer esses testes para aplicação em sensor do tipo língua eletrônica. Então, é isso, gente. Obrigada pela atenção aí.